Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu desejo e oração nesse momento é que você possa ouvir uma palavra de Deus e possa ser edificado nela, possa ser impactado pelo poder do Evangelho. Nós estamos aqui com o propósito de dar continuidade à exposição bíblica da Epístola de Paulo aos Romanos. E nós encerramos na semana passada, dentro da nossa sequência aqui de exposições, o capítulo 11, do verso 11 ao verso 24. E hoje nós daremos sequência na sessão que inicia-se no verso 25 até o verso 32. Esse texto vai falar sobre a misericórdia de Deus e a salvação de Israel no futuro. Vamos ler todos juntos a palavra de Deus. Está aí em Romanos capítulo 11, verso 25 até o verso 32. Veja o que está escrito na passagem. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos, ou algumas traduções diz arrogantes. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também, agora, eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sobre desobediência, para exercer misericórdia para com todos. No capítulo 11 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo trata da questão do futuro da nação de Israel dentro do plano de Deus. Desde Romanos 9, ele vem falando sobre a nação de Israel. E naturalmente a pergunta que se faz é: por que ele faz isso? Por que Paulo dedica tanto tempo para falar a respeito da nação de Israel? A resposta é porque essa carta ela foi escrita para a igreja de Roma. E a sua composição era em grande parte por judeus convertidos ao cristianismo. E estes, com certeza, tinham muitas perguntas relacionadas à nação de Israel. O que seria do povo de Deus, principalmente pensando sobre o fato de que os judeus, na sua grande maioria, haviam rejeitado a Jesus Cristo como Messias? Será se essa rejeição a Jesus Cristo significa então que Deus, em retribuição, não tem mais qualquer propósito para os filhos de Abraão? Para a nação de Israel? Como no capítulo 11, verso 11, nos pergunta, eles tropeçaram para que ficassem caídos? No capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo ele fala da queda dos judeus. E fala de como eles, de fato, tropeçaram em Jesus Cristo, rejeitando a oferta do Evangelho. Tudo isso fazia parte dos planos soberanos de Deus. No entanto, em Romanos 10, Paulo ele continua tratando desse assunto e diz que a culpa da rejeição é da própria nação de Israel, pois os israelitas tinham conhecimento da doutrina da salvação pela graça mediante a fé, uma vez que ela já foi revelada a eles desde a época do Antigo Testamento. No entanto, eles fecharam os olhos para a graça de Deus, que foi revelada a eles no Evangelho, no Antigo Testamento. O que eles então tentaram fazer? Os judeus buscaram então justificar-se diante de Deus
pela observância da lei. E com isso, não alcançaram a redenção. Diante disso, surge então uma pergunta. Isso significa o fim da nação de Israel? Significa então que Deus ele não tem mais nenhum plano, nenhum propósito para aqueles que são os descendentes de Abraão? Em Romanos 11, Paulo vai responder que não é bem assim. De modo nenhum. A queda de Israel ao rejeitar o Messias não significa que Deus simplesmente os abandonou completamente. Paulo, então, ele vai dar 2 motivos para nós crermos nisso. O primeiro é o fato de que a rejeição dos judeus é apenas em parte. Ou seja, não foram todos os judeus que rejeitaram Jesus Cristo, porque dentre os judeus, Deus tem um grupo de eleitos, judeus que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para serem parte do seu povo dentro da nação de Israel. A esses judeus que creram na mensagem do Evangelho, Paulo inclusive vai chamá-los de o remanescente fiel. O apóstolo é um deles, um exemplo vivo disso. Ou seja, a rejeição de Israel não é total, mas há um grupo de judeus dentro da nação de Israel que, através da história, creem no Senhor Jesus Cristo. E o segundo motivo apresentado por Paulo é que chegará um tempo em que os judeus eles se voltarão para Deus. E é exatamente sobre isso que o apóstolo trata nessa passagem que nós acabamos de ler. E aqui o apóstolo Paulo vai explicar que esse retorno da nação de Israel vai acontecer no futuro. De uma maneira ou de outra, Deus ele se voltará com misericórdia para os judeus e eles se converterão a Jesus Cristo. E Paulo ele vai explicar isso com mais detalhes no capítulo 11, nessa seção que nós acabamos de ler, do verso 25 a 32. E ele faz isso sob a forma da revelação de um mistério. Veja como inicia a passagem, capítulo 11, verso 25. Paulo ele diz assim: Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos ou arrogantes. Paulo está aqui, meus irmãos, prestes a revelar um mistério que significa que alguma coisa que não era conhecida antes, mas agora, por revelação divina, está sendo apresentado à igreja e, portanto, para toda a cristandade. E o propósito disso é que nós, que não somos judeus, não nos tornemos arrogantes. Na passagem que nós aqui meditamos na semana passada, o texto na sessão anterior, Paulo chegou a afirmar que Deus traria os judeus de volta à boa oliveira, de onde eles haviam sido outrora cortados por causa da sua incredulidade. Paulo está dizendo isso porque os cristãos gentios estavam propensos ou inclinados a pensar da seguinte forma: ora, a nação de Israel, que foi a nação escolhida por Deus, rejeitou o Messias, e eu, que sou apenas um pagão, eu creio em Jesus como Messias, ora, eu devo ser melhor do que eles. Deus deve ter olhado para mim e visto algo de especial que não viu nos judeus, porque eu creio no Messias e o judeu rejeitou o Salvador. Então, para evitar esse tipo de pensamento presunçoso, arrogante, Paulo afirma que Deus, na verdade, ele não se esqueceu dos judeus e que ainda existe um futuro para a nação de Israel. Esse é o mistério, qual foi revelado para que os gentios não sejam presunçosos em si mesmos, para que eles não se tornem arrogantes em relação aos judeus, achando-se melhores do que eles. O mistério na Bíblia não é um segredo fechado às 7 chaves. Muitas pessoas, quando veem essa palavra mistério sendo utilizada na Bíblia, muitos tratam como questões ainda encobertas, ainda não compreendidas totalmente. Mas quando a Bíblia usa esse termo, mistério,
para se referir a alguma coisa de Deus, ela fala sempre sobre algo que Deus não tinha revelado antes, porém agora ele tornava público, visível aos olhos de todos. A Bíblia, na verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, é o registro dessa revelação dos mistérios de Deus. Na antiga aliança, na época do Antigo Testamento, Deus revelou os seus mistérios aos profetas. Os profetas do Antigo Testamento eram aqueles que revelavam os mistérios de Deus para as pessoas. No Novo Testamento, quem são os responsáveis por essa tarefa? Sem dúvida nenhuma, são os apóstolos. São eles os sucessores dos profetas do Antigo Testamento. Eles também receberam do Pai o encargo de transmitir os grandes mistérios de Deus para o seu povo. Tanto que foram inspirados por Deus para escreverem a Bíblia, na qual eles registram esses mistérios. Mas afinal de contas, o que de fato Deus revelou ao apóstolo Paulo? Qual é o conteúdo desse mistério que foi revelado ao apóstolo e transmitido à igreja e, por sua vez, a toda a cristandade? Vamos ver as partes desse mistério? E a primeira parte da revelação está no fim do versículo 25. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Depois de dizer, irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes, ele vai dizer o seguinte, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. O que isso significa? Significa que o endurecimento da nação de Israel, no presente momento, ele é parcial. Deus endureceu os judeus porque eles rejeitaram a Jesus Cristo. Deus tornou o coração deles duro como pedra. Eles não sentiam absolutamente nada em relação a Jesus Cristo. Não criam em Cristo Jesus como Messias. Na verdade, chegaram inclusive a ser hostis à pessoa dele. E isso vinha da parte do Senhor como um castigo, porque eles crucificaram o Filho de Deus. Lembre-se lá em Romanos capítulo 9, quando Paulo ele disse que Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele desejar. O mistério está justamente no fato de que esse endurecimento por parte dos judeus, ele é parcial. E isso significa para nós duas coisas. Primeiro, não se refere à nação como um todo, pois há um grupo remanescente fiel, eleito pela graça, e estes creem no Messias, no Salvador. Mas também isso significa que quando Paulo ele diz sobre o endurecimento ser em parte, ele está dizendo que não é para sempre, não durará para todo sempre, mas apenas durante um tempo. Não vai ser eternamente, porque Deus ele não desistiu completamente dos judeus. Haverá um tempo no futuro em que Deus ele vai se voltar outra vez para os judeus com graça e com misericórdia. A segunda parte da revelação desse mistério é que esse tempo de endurecimento que sobreveio em parte a Israel, veja só no verso 25 do capítulo 11, diz assim, durará até que chegue a plenitude dos gentios. Ora, quem são os gentios? E o que significa essa expressão usada por Paulo como plenitude dos gentios? Gentil é quem não é judeu, quem não pertence ao povo de Deus, como eu e você, por exemplo. Quando Paulo diz que a plenitude dos gentios vai chegar, ele está dizendo que vai chegar um momento em que o número de eleitos entre os gentios ele vai se completar. E os eleitos que Deus predestinou antes da fundação do mundo, de entre todas as nações, povos, raças, tribos e línguas, todos eles entrarão no reino de Deus de um modo completo, assim como estão entrando agora. E enquanto Israel está endurecido e os judeus não creem em Jesus como Messias, os gentios que estão espalhados em toda parte do mundo estão crendo no Evangelho. O Evangelho vai avançando no mundo todo. Mais e mais gentios vão crendo no Senhor Jesus Cristo, até chegar o número completo deles, que só Deus sabe, porque foi Ele quem determinou.
Quando o número de gentios eleitos se completar e eles tiverem entrado no reino de Deus por meio da pregação do evangelho, do arrependimento e da fé, então Deus irá se voltar para os judeus outra vez. A terceira parte da revelação, do mistério que Paulo revela à igreja, diz aí no verso 26 que assim todo o Israel será salvo. Veja só isso. O assim que Paulo está usando aí na passagem significa e depois. Ou seja, após a plenitude dos gentios, após o número dos gentios eleitos forem completado mediante a conversão deles, todo Israel será salvo. E Israel aqui, diga-se de passagem, são os judeus mesmo. Tem um sentido étnico, significa raça. Algumas pessoas, tentando evitar essa dificuldade aparente aqui, dizem que Israel aqui é o Israel espiritual, composto por judeus e gentios. Só que quando nós analisamos o capítulo 11 de Romanos, todas as vezes que Paulo se refere a Israel, ele está se referindo à nação de Israel, ao povo de Israel, a um Israel étnico, como raça. Então não faz sentido espiritualizar o termo Israel somente aqui nessa passagem, de maneira isolada do seu contexto. Em Romanos 11, 26, Israel se refere exatamente àquela geração de judeus que estará viva quando o número de gentios se completar. Quando isso acontecer, então, Deus se voltará para eles e eles se converterão a Jesus Cristo. Portanto, esse é o mistério que Paulo está revelando nessa passagem. O endurecimento que sobreveio a Israel é apenas parcial. Só vai durar até a plenitude dos gentios, que é o tempo que nós estamos vivendo agora. Israel está endurecida e os gentios estão se convertendo e entrando no reino de Deus. E quando isso se completar, todo Israel então será salvo. Ou seja, toda aquela geração de judeus que estiver viva quando completar o número dos gentios. Mas quais são as provas bíblicas para isso? Logo em seguida, Paulo vai começar a apresentar aqui pelo menos duas provas bíblicas dos quais ele extrai do Antigo Testamento. E ele recebeu o conhecimento desse mistério à medida que ele se debruçava sobre a Escritura e estudava o Antigo Testamento, que era a Bíblia disponível na época. À medida que ele meditava nas palavras dos profetas, Deus iluminava seu entendimento para que ele compreendesse o sentido daquilo que os profetas disseram. Dessa forma, Deus lhe revelava toda a verdade do plano. Querido, minha querida, não é interessante observarmos que todas as vezes que o apóstolo Paulo faz uso desse termo, mistério, que está sendo revelado, quando ele revela algum tipo de mistério em algum dos seus escritos, logo em seguida, Paulo sempre cita uma passagem do Antigo Testamento. O que isso nos sugere? Que a revelação desses mistérios era dada à medida que ele se debruçava sobre as Escrituras. À medida que ele meditava nelas, Deus iria iluminando o seu entendimento para que ele pudesse interpretá-las. Ao olharmos para essa passagem, vemos que Paulo cita outras duas passagens como base para dizer que todo Israel será salvo quando chegar à plenitude dos gentios. E a primeira passagem que ele usa como base, como prova bíblica, é Isaías 59, verso 20 e 21, do qual ele faz uma paráfrase. Ele diz aí no capítulo 11, verso 26 de Romanos, ele diz, o libertador ou o redentor virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. Literalmente, Isaías está dizendo assim, e virá um redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó. Paulo ele então interpreta essas palavras de Isaías, dizendo que o Messias haverá de vir a Sião, isto é, os judeus, e o Senhor os apartará das suas iniquidades. Quando nós lemos essa passagem, nela, meditamos, o Espírito Santo traz ao conhecimento, especialmente do apóstolo Paulo, que lia e meditava sobre essa passagem,
a seguinte verdade: quando o libertador vier a Sião, ele converterá e libertará os descendentes de Abraão das suas iniquidades. Em outras palavras, quando Cristo vier, ele encontrará o povo judeu convertido. Os judeus terão se convertido e estarão esperando a vinda do libertador. Eles contemplarão a Jesus na sua segunda vinda, verão a ele e o adorarão. É assim que Paulo está interpretando Isaías. E a segunda passagem que Paulo ele vai citar aqui em Romanos 11 é Jeremias capítulo 31, verso 33 e 34, na qual Deus, por meio do profeta, diz que renovará a aliança com seu povo, a qual foi quebrada pela desobediência dos judeus. Observe o verso 33 de Jeremias 31. Ele diz assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo ele está interpretando aqui a expressão usada por Jeremias, depois daqueles dias, como sendo um período dos judeus. Aquele momento em que há de se completar o número de gentios convertidos. Depois que o tempo dos gentios terminar, depois que o número dos eleitos entre todas as nações se completar, quando todos tiverem se convertido, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor na eternidade, Deus então virá sobre Israel. E ele gravará a sua lei no coração do seu povo. Como ele mesmo diz aí, Romanos 11, 27, ele diz: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Paulo entende que isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer com a nação de Israel, no final do tempo dos gentios. É por isso que ele pode afirmar no capítulo 11, verso 26, que todo o Israel será salvo. É com base na palavra de Isaías e de Jeremias que ele interpreta de uma forma assim espiritual, por meio de uma revelação que Deus deu a ele. Sem dúvida nenhuma, se nós fôssemos ler essas passagens do Antigo Testamento sem a ajuda de Paulo, nunca chegaríamos à mesma conclusão que ele. Porque Deus as revelou para ele. Por isso diz que ele vai contar um mistério. Já estava lá no Antigo Testamento, mas o sentido dessas palavras ainda estava velado, oculto. É que o endurecimento da nação de Israel é apenas em parte. Não se estende a todos e nem durará para sempre. E quando terminar o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios, então eles se converterão a Jesus Cristo. Assim, todo Israel, toda aquela geração de judeus no fim dos tempos, será salva pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quais seriam os motivos de Deus para fazer todas essas coisas? Logo em seguida, Paulo vai fornecer aqui pelo menos alguns motivos, pelo menos 4 motivos, pelos quais Deus fará isso. Isto é, salvará todo Israel. Talvez alguém possa se perguntar: por que Deus ia fazer isso? Por que Deus já não rejeitou os judeus de uma vez por todas? Porque existe ainda alguma esperança para os filhos de Abraão no plano da redenção? Primeiro porque, verso 28 de Romanos 11, diz: quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa de quem? Dos patriarcas. Veja só isso. A primeira razão pela qual Deus não abandonou a nação de Israel de vez foi por amor aos patriarcas. Por amor a Abraão, Isaque e Jacó. Deus os amou, fez uma aliança com esses 3 homens. Disse que da descendência deles viria o Messias e que por meio dessa descendência seriam benditas todas as nações da terra. E o amor de Deus não se estende somente a Abraão, Isaque e Jacó como patriarcas, mas também aos seus descendentes. Por amor a eles, Deus elegeu de entre eles um grande número para a redenção. Então eles são amados, sim, quanto à eleição, por causa dos patriarcas, embora no momento
sejam ainda inimigos do Evangelho. É por causa de vocês, gentios, para que tenham a chance e recebam o Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Que Deus ama o seu povo, e esse amor de Deus, ele vem desde os patriarcas até os seus descendentes. O segundo motivo pelo qual Deus vai salvar o Israel está aí no verso 29. Ele diz: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Veja só isso. Deus tinha dado dons à nação de Israel. E é importante que se diga que o termo dons aqui não se refere a dons espirituais, mas àquilo que Paulo se refere lá em Romanos 9, a partir do verso 4, quando ele diz assim: eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo. Romanos 9, verso 4 e 5. Esses são os dons que Deus deu à nação de Israel e que, para o Senhor, são irrevogáveis. A verdade, querida, é que o chamado de Deus, a vocação do Senhor é irrevogável. Deus chamou Abraão e os seus descendentes para serem uma bênção para todo mundo. E o Senhor não irá mudar a sua palavra, não importa o que aconteça. Por enquanto, a nação de Israel está endurecida. Mas Deus um dia vai se voltar para eles, quando o número dos gentios for completado. Eles, os judeus, se converterão em grande número e serão uma grande bênção para todo mundo, como Deus planejou desde o começo. O terceiro motivo pelo qual Deus salvará todo Israel é porque Deus usará de misericórdia com os judeus da mesma forma que usou com os gentios. Veja só aí na sua Bíblia, Romanos 11, 30 e 31. O que Paulo está dizendo? Pois assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em razão da desobediência deles, assim também estes agora se tornaram desobedientes para também alcançar misericórdia em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aos gentios, a quem ele está se dirigindo aqui, é o seguinte: vocês, gentios, eram desobedientes, eram pagãos, viviam na imoralidade e na idolatria. Entretanto, apesar da sua desobediência, Deus mostrou misericórdia para com vocês. O Senhor permitiu que o Evangelho chegasse até vocês. Então vocês ouviram as boas novas e, mais do que isso, Deus moveu os seus corações e iluminou o entendimento de vocês. E embora vocês não fizessem parte do povo de Deus, como gentios que são, o Senhor Deus fez uma aliança com vocês. Vocês creram no Messias e Deus então estendeu sua misericórdia a vocês quando ainda vocês eram desobedientes. Ora, Deus fará a mesma coisa com os judeus. Os judeus agora são desobedientes, estão com um coração endurecido e continuam a não crer no Messias. Mas da mesma forma que Deus usou de misericórdia com os gentios, quando ainda eram desobedientes, Deus também, no futuro, usará de misericórdia para com os judeus. E o último motivo pelo qual Deus salvará todo Israel está aí no verso 32. É porque Deus a todos. Eu gosto dessa tradução, Almeida, Revista Atualizada. Ele diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A palavra encerrar, aqui usada nessa tradução, significa literalmente fechar com chave. É a figura de alguém que foi jogado numa cela e trancado por fora a chave. Deus aprisionou todos debaixo da desobediência. E todos aqui são judeus e gentios. E o que significa dizer isso? Que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Trata-se de uma descrição da raça humana. Nesse versículo, nós somos retratados aqui como prisioneiros numa cela, trancados pelo lado de fora, esperando o exato momento de poder passar pelo corredor da morte, no fim do qual nos espera a forca, ou a guilhotina,
ou pelotão de fuzilamento. Estamos todos nós encerrados como prisioneiros por causa da nossa desobediência. Mas então, por que Deus encerrou todos debaixo da mesma desobediência? Resposta: versículo 32 do capítulo 11 de Romanos, ele diz: a fim de usar de misericórdia para com todos. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando um judeu se converte, ele se converte por misericórdia. Não é porque ele guardou a lei de Moisés, não é porque ele praticou a lei, porque ele também está encerrado debaixo da mesma desobediência. Quando o gentio se converte, não é porque ele é uma pessoa moralmente correta, porque faz boas obras, ou porque tem algum mérito da parte de Deus. Não, também é por misericórdia que um gentio é salvo. Deus encerrou a todos, judeus e gentios, debaixo da desobediência, para que a salvação fosse pela graça. Essa passagem, queridos, nos ajuda imensamente a acabar com aquele mito, com aquela teologia errônea que diz que Deus tinha dois planos de salvação, um para o judeu no Antigo Testamento e outro para o cristão no Novo Testamento. Queridos, isto é uma heresia. O ensino bíblico é claríssimo. Deus encerrou a todos, judeus e gentios, debaixo da desobediência, para que usasse de misericórdia para com todos, judeus e gentios. O judeu no Antigo Testamento, ele era salvo pela misericórdia de Deus. Quando ele olhava para o altar dos sacrifícios, para o sacerdote que ali imolava os animais sobre o altar, ali ele deveria crer no Messias que haveria de vir e cujo sangue seria derramado para remissão dos seus pecados. Ali, pela fé no Messias que haveria de vir, ele seria justificado. Quando também, hoje, nós olhamos para a cruz e cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos justificados pela fé. Na fé no Messias que já veio há 2000 anos atrás. E note bem, em ambos os casos, a fé é requerida. Deus encerrou todos debaixo da desobediência para que usasse de misericórdia para com todos e para que no fim a glória da salvação pertencesse somente a Deus. Nós temos aqui, queridos, o final do plano de Deus, a razão pela qual ele faz todas essas coisas. A rejeição dos judeus, a entrada dos gentios na aliança, o endurecimento parcial do coração dos judeus, da nação de Israel, a plenitude dos gentios, a vinda de Cristo. Por que tudo isso? Simplesmente para que no final Deus usasse de misericórdia e a sua glória fosse manifesta diante de anjos e de homens. Como Efésios 2:8 nos diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu gostaria de deixar aqui para você, nesse momento, algumas aplicações práticas ao seu coração, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nelas. A primeira lição que nós podemos tirar daqui é que a Bíblia é o registro infalível dos mistérios de Deus. Nela nós temos o mistério de Cristo, o mistério da inclusão dos gentios, o mistério do futuro de Israel, o mistério da segunda vinda, o mistério do propósito eterno de Deus na eleição e na predestinação. A verdade é que está tudo revelado na Bíblia. Portanto, a Bíblia é suficiente para sabermos e conhecermos tudo a respeito de Deus e dos seus planos para nós. A segunda lição, então, é que cabe a nós estudar a Bíblia. Devemos pesquisar as Escrituras para que nós possamos conhecer os mistérios de Deus, entendê-los e aplicá-los à nossa vida. Portanto, a função de pastores, pregadores e mestres que Deus levanta na igreja não é de trazer novos mistérios, não é revelar novos mistérios, porque esse período já acabou. A função de pastores, pregadores e mestres que Deus levanta na igreja é ensinar a igreja a revelação desses mistérios que já foram dados pelo Senhor aos apóstolos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero alertá-lo e encorajá-lo
a rejeitar qualquer que seja pastor, apóstolo, bispo, arcanjo, vice-cristo, seja qual for o título que essa pessoa reivindica para si, quem quer que seja. Qualquer um que venha dizendo para você que recebeu de Deus uma revelação nova, de um mistério, algo que Deus ainda não tinha revelado à sua igreja, rejeite. Rejeite. Fuja. Não dê ouvidos, porque todos os mistérios que Deus queria que conhecêssemos, Ele já revelou. Outra lição que aprendemos é sobre a misericórdia de Deus. Queridos, como Deus é um Deus compassivo, sábio, justo, e como seu plano é um plano maravilhoso. Um plano que Ele teceu na eternidade e haverá de contribuir para que isso fique claro à medida que o tempo passe e Ele receba toda a glória, todos os créditos por tudo que Ele faz. Deus está agindo entre as nações. Enquanto Israel permanece endurecido, os gentios não estão endurecidos, mas ao contrário, eles estão abertos para ouvir o evangelho. Milhares e milhares deles se convertem em todo o mundo e o cristianismo vai avançando mundo afora. Essa é a nossa oportunidade, o nosso momento da evangelização, da pregação fiel da palavra, do testemunho, de usar todos os recursos que Deus tem nos dado para difundir a palavra de Deus. A última coisa que eu quero deixar claro, e eu não poderia encerrar essa mensagem sem dizê-la, é que a partir do texto que nós aqui lemos, em nenhum momento o apóstolo Paulo ele está defendendo aqui uma espécie de restauração nacional de Israel. Em nenhum momento o apóstolo Paulo está falando que Israel vai ocupar outra vez as fronteiras da terra prometida. Em nenhum momento Paulo está dizendo que os judeus, eles um dia voltarão em grande número para a Palestina. Em nenhum momento o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo vai descer do céu sobre Israel, irá sentar-se num trono em Jerusalém e de lá governará o mundo durante um milênio literal. Paulo está aqui, na verdade, tratando exatamente do futuro de Israel, mas ele não diz nenhuma palavra sobre essas coisas. E por quê? Porque não é esse o futuro de Israel. O futuro de Israel é a conversão ao Messias. E quando eles se converterem a Jesus Cristo, eles irão se tornar igreja como eu e você, e não haverá diferença nenhuma. Não há uma única palavra nessa passagem a respeito disso. Justamente na passagem em que Paulo está falando do futuro da nação de Israel. E eu digo isso para que nós oremos pela salvação dos judeus e tenhamos uma expectativa correta da palavra dele. Como que essa passagem ela fala ao seu coração? Eu espero sinceramente que ela tenha provocado algumas coisas em seu interior. Primeiro, que você possa ter contemplado a maravilha do plano de Deus. Que plano sábio e profundo. Segundo, que você tenha visto, contemplado a glória do nosso Senhor, do nosso Deus, refletida em toda essa atividade salvadora dele. Como ele intervém de maneira soberana e sábia na história, a fim de, no final, usar de misericórdia para com todos. Eu espero que essa passagem encha o seu coração de gratidão para que você possa declarar: eu não quero, Senhor, ser um arrogante, um presunçoso. Para que você possa dizer: Deus, eu quero te agradecer pela misericórdia com que o Senhor tem tido sobre a minha vida. Porque eu poderia muito bem estar endurecido, mas eu não estou. Eu poderia estar com um coração de pedra, mas eu não estou. O Senhor me deu um coração de carne. Por isso eu posso crer, eu posso sentir, eu posso ter comunhão com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto os judeus permanecem como uma parede em relação a Jesus Cristo. Por último, eu espero que todos nós amemos a palavra de Deus, que nos dediquemos a estudá-la, a pesquisá-la e a aplicá-la aos nossos corações. Deus nos deu essa revelação por escrito, não para que ela pudesse ficar guardada sobre uma prateleira, empoeirando-se,
mas para que ela fosse lida, meditada, compreendida e aplicada, porque é nela que Deus revela os seus mistérios e a sua vontade para nós. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero que o Senhor Deus, de alguma forma, continue a ministrar ao seu coração.